irmãos e irmãs, nós estamos no dia 16 de dezembro, sábado, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Evangelho que nos alimenta diariamente, sempre temos a oportunidade de poder nos colocar diante de Deus a partir da palavra que Ele mesmo dá para cada um de nós. E até mesmo em determinadas situações em que a palavra não é bem compreensível numa primeira leitura. É por isso que é importante sempre também olharmos o contexto da palavra que nós lemos, porque no contexto nós vamos entender melhor aquilo que aquelas palavras querem dizer. Como por exemplo no Evangelho de hoje. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Seja aqui, então, é uma pergunta até mesmo doutrinária que os discípulos fazem a Jesus e a interpretação que deve ser dada de uma forma correta para poder entender a pergunta que foi feita. Isso muitas vezes acontece conosco, meus irmãos e irmãs. Se vocês pensarem bem, por exemplo, você como um cristão católico, como é que você responde a uma objeção, por exemplo, sobre as imagens? Vocês católicos adoram imagens, porque está lá no Levítico: não façais escultura nenhuma, nem de deuses da terra ou de deuses do céu, e assim por diante. Como você se comporta quando, por exemplo, alguém pergunta sobre a reencarnação? Como é que você responde para alguém diante de perguntas sobre a diferença entre adorar e venerar? Como eu posso colocar a figura de Maria na história da salvação? Muitas vezes a intercessão dos santos. Como é que eu posso? Mas se o intercessor é só Jesus, e os santos quem são? Foram de carne e osso como nós, pecadores como nós. Vejam, hoje são essas perguntas que muitas vezes são nos colocadas na nossa fé. Então, os apóstolos aqui também fizeram uma pergunta a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ou seja, era uma pergunta própria daquele período sobre a figura do profeta Elias, como Elias era interpretado pelos mestres da lei. Jesus aproveita a ocasião para poder interpretar aquilo que já existe. Ele não muda, ele apenas interpreta, que é o que a gente faz muitas vezes também com a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. Se vocês perceberem, a palavra de Deus nunca mudou ao longo desses 2000 anos de história, mais de 2000 anos inclusive, em que a Bíblia toda ela foi escrita. Não mudamos em nada, apenas é a interpretação que nós damos a ela e que vai ajudá-la a aprofundar cada vez mais a nossa vida de fé. Portanto, hoje eu sou convidado a poder me perguntar: qual é a objeção que eu ainda tenho hoje que poderia ser feita à minha fé e que eu não saberia responder? Veja que Jesus respondeu para os discípulos: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, já vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ou seja, para poder dizer que adianta dizer se Elias vem primeiro ou não veio, se eles não conseguiram reconhecer Elias? Como adianta poder questionar sobre adoração e veneração se eu não sei o que significa essas duas palavras? Como eu posso responder a objeção sobre as imagens se eu não entendo o contexto cultural da imagem no Antigo Testamento e o contexto cultural da imagem nos dias de hoje? Então, foi isso que Jesus respondeu para os discípulos, dizendo: é importante que nós saibamos o contexto da coisa para podermos entendê-la de uma forma mais profunda. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.